Bem-vindos, meus caros alunos, a mais um vídeo da série Aprendendo a Programar em C. Nesta videoaula falaremos sobre os comandos de iteração da linguagem C. Bom, em todas as linguagens de programação modernas, os comandos de iteração, que também são chamados de laços, permitem que um conjunto de instruções seja executado repetidas vezes, até que se alcance uma condição de parada. Os comandos de iteração da linguagem C são o for, o while e o do while. Nesta aula abordaremos o comando for. A forma geral de um comando for é for, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. E logo após a gente tem o comando ou o bloco de comandos associados a esse for, onde a inicialização é o ponto de partida do laço, da onde que ele vai começar. A condição, por sua vez, é o ponto de parada do laço. E o incremento é a definição de como vai se comportar o laço desde a sua inicialização até a condição de parada. Vale lembrar que esses três elementos, ou seja, a inicialização, a condição e o incremento, eles devem ser separados por ponto e vírgula. E para finalizar, o comando, ou o bloco de comandos, é o que vai ser executado as repetidas vezes. Vamos a um exemplo prático para facilitar a compreensão. O código abaixo ele imprime 10 vezes aprendendo C. Então, reparem aí que eu tenho a inclusão de bibliotecas, já comum para nós, a função principal, int main, a criação de uma variável, int x, e eu tenho for x igual a 1, o x começa de 1, x menor ou igual a 10, que é a condição, e o incremento x++. E o comando associado ao for é o printf, que imprime aprendendo C. Depois do for eu tenho a minha função systempause e o fechamento da chave para finalizar o programa. Reparem que a variável de inicialização x começa em 1 e o comando for vai continuar enquanto x for menor ou igual a 10, porque essa é a condição. O incremento, por sua vez, determina que o x será crescido de 1 em 1, fazendo com que a instrução printf seja executada 10 vezes. Para quem não entendeu, em outras palavras, o x que controla o for começa em 1 e avança de 1 em 1 até chegar em 10. E para cada passo desse, ele vai executar o comando, que é o printf aprendendo C. Então, o que esse programa vai fazer? Simplesmente imprimir aprendendo C 10 vezes e depois mostrar a mensagem do systempause. Vamos ver se é isso mesmo que ele faz? Está aí, aprendendo C 10 vezes e depois a mensagem do systempause. Bem simples. Então, avançando no nosso aprendizado do comando for, vamos a mais algumas características desse comando. Primeiro, a variável de controle pode ser criada dentro do próprio for. Por exemplo, for, tá vendo? Eu posso criar a variável lá dentro mesmo. Estou criando int x igual a 1. Depois eu tenho a condição, enquanto x for menor que 100. E o incremento x++. Isso é muito útil porque, no caso da criação da variável dentro do for, o espaço de memória ocupado por essa variável só vai ser utilizado enquanto o for estiver funcionando. Na hora que o for finalizar, aí o espaço de memória ocupado por essa variável vai ser liberado. Outra característica é que o incremento ele não precisa ser necessariamente um incremento, ele também pode ser um decremento. Por exemplo, eu tenho aí for int x igual a 100, que é a condição inicial. Enquanto x for maior ou igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou executar os meus comandos e o incremento meu, no caso, é um decremento. Tá vendo? Cada vez x recebe x menos 5. Então, a cada vez o meu x vai valer menos 5 unidades. O x vai começar com 100. Na primeira iteração, ele vai passar a valer 95, depois 90, 85, 80 e assim por diante. Enquanto ele for maior ou igual a 0, o meu for vai funcionar e o meu x vai sendo diminuído de 5 em 5. Próxima característica. Como o teste condicional é feito antes de executar o comando, ou os comandos, pode ser que esse comando nunca seja executado. Por exemplo, for int a igual a 0, enquanto o meu a for diferente de 0, eu vou imprimir não execute e o meu a vai sendo acrescido de 1 em 1. Como o meu a começa com 0, então logo na primeira iteração,
logo no primeiro teste, eu vou testar se o meu A é diferente de 0. Como ele é igual a 0, então, logo na primeira, minha condição vai dar falso e eu não vou executar o meu comando printf. Tá ok? Então, esse comando printf não execute nunca vai ser executado. Próxima característica. Pode-se utilizar mais de uma variável de controle. Tá? Não precisa ser só uma, igual a gente estava fazendo. Por exemplo, for int x igual a 100 e int y igual a 0. Tá vendo? Eu posso utilizar x e y tudo no mesmo for. A minha condição de parada vai ser enquanto x for maior do que y. E o incremento meu também pode ser composto, né, de mais de um elemento. Nesse caso, eu tenho o decremento de x, de 1 em 1, e o incremento de y, de 1 em 1. Mais uma característica. Né? O teste condicional ele pode ser composto de várias relações lógicas. Assim como a nossa variável de controle pode ser uma ou pode ser mais de uma, a minha condição de parada ela pode ser uma condição simples ou pode ser uma condição composta. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui for int i igual a 500 e int j igual a 0. Na minha condição, eu tenho um conjunto de relações. Tá vendo? Eu tenho i maior que 0 e também eu tenho j menor que 500. Então, o meu for vai continuar só se essas duas condições forem atendidas. Ou seja, só se o i for maior do que 0 e também o meu j for menor que 500. Tá? E para cada iteração, o meu i vai ser decrementado de 1 em 1 e o meu j vai ser incrementado de 1 em 1, lá na parte do incremento. Tá ok? A próxima característica é que, apesar de ser raro, o teste condicional ele não precisa ser efetuado sobre a variável de controle. Pode ser efetuado sobre uma outra variável. Por exemplo, eu criei uma variável chamada limite e atribuí a ela o valor 1000. Então, no meu for, eu tenho lá int a igual a 0. Está vendo que a minha variável de controle é a variável a? Só que na minha condição eu não tenho a minha variável a. Eu tenho a minha variável limite, que eu criei fora do for. Então, para cada iteração do for, o meu a vai sendo acrescido de 1 em 1. Só que o meu limite lá no comando, ele vai receber ele mesmo menos 5. Então, a cada iteração do for, o meu limite vai ser decrementado de 5 unidades. Então, eu posso utilizar ele como condição de parada do meu for. Então, enquanto a minha variável limite for maior ou igual a 0, eu posso executar os comandos relacionados ao for. Tá? Próxima condição. Próxima e última. Né? Nenhuma das três partes do meu for são obrigatórias. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu crio uma variável x e atribuo a ela o valor 0, se eu vou utilizar essa variável x para controlar o meu for, eu não preciso necessariamente colocar ela lá no início. Tá vendo que eu coloquei nada, ponto e vírgula, depois eu tenho a minha condição, ponto e vírgula e o meu incremento? Então, nesse caso, está faltando a primeira parte do for, mas nem por isso ele vai deixar de funcionar, ele vai funcionar normalmente. Tá? Além do mais, eu posso chegar ao extremo de fazer uma situação desse tipo aqui. Ó. Tá vendo que o meu for não tem nenhuma das três partes? Né? Por quê? Porque nenhuma das três partes é obrigatória. Eu criei uma variável lá em cima chamada f, né, do tipo inteiro. Aí eu tenho o meu for, que não tem nada. E associado a esse for, eu tenho esses comandos. O printf, o scanf e o if. Né? Então, como esse for não tem condição de parada, esses comandos que estão relacionados a ele, eles vão executar infinitamente. Tá? Então, vai sempre executar isso aqui, ó, printf, né? Pressione 0 para finalizar. Então, o meu usuário vai ver isso na tela, pressione 0 para finalizar. O scanf vai esperar que o usuário digite alguma coisa. Então, assim que o usuário digita, esse valor que o usuário digitar vai ser atribuído à minha variável f. Se o que o usuário digitou, tá vendo o meu if ali? Ó, se o que o usuário digitou, ou seja, se a variável f for igual a 0, então eu dou um comando break, né? Que o comando break ele serve, é a única forma da gente sair de um for, de um laço infinito desse, como é esse for que não tem condição de parada. Então, se o meu usuário digitar 0, então eu dou o comando break e saio do for. Então, enquanto o meu usuário não digitar 0, eu vou continuar dentro desse for. Esse tipo de for é muito interessante na hora que a gente quiser fazer uma estrutura do tipo menu, né? Que aí eu só saio do menu na hora que eu digitar uma condição de saída, que geralmente é um 0, né? Digite 0 para sair. Então, enquanto o meu usuário não digita aquela condição de saída, eu continuo vendo as minhas opções de menu.
tá? Essa é um dos usos, né, do meu for dessa forma aí, sem nenhuma das três partes. Então, por causa de todas essas variações, o laço for possui ampla flexibilidade, né, e uma variada gama de aplicações. E por falar em aplicações, vamos produzir algumas através dos exercícios propostos. Tá? Exercício 1. Receber e calcular a média entre 20 números. Ou seja, o usuário vai ter a chance de digitar 20 números diferentes, né? E assim que ele acabar de digitar os 20 números, o programa vai ter que mostrar para mim a média entre esses 20 números. Tá? Questão 2. Apresentar o total da soma obtida dos 100 primeiros números inteiros. Ou seja, eu quero que o programa me mostre quanto que vai ser a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Tá? Reparem que nessa questão 2, o usuário não vai precisar digitar nada. Tá vendo? Eu não pedi para receber nada nem solicitar nada do usuário. Eu só quero que mostre a soma dos 100 primeiros números inteiros. Tá? Questão 3. Solicitar a idade de várias pessoas e imprimir A. O total de pessoas com menos de 21 anos e B. O total de pessoas com mais de 50 anos. Apesar de eu estar dividindo aí em A e B, isso pode ser feito num printf só, tá? Vocês vão mostrar pessoas com menos de 21 anos, tanto, e pessoas com mais de 50 anos, tanto, tá? Nesse caso aí, eu não tenho a quantidade de pessoas que o usuário vai digitar, não. O programa vai terminar quando a idade digitada for 0. Então, o usuário, nesse caso, pode digitar quantas idades ele achar conveniente, tá ok? Então, hoje nós só temos esses 3 exercícios aí para vocês se divertirem, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela audiência das aulas, tá? E na próxima aula a gente vai continuar os comandos de iteração da linguagem C, né? Vendo aquele comando while e o do while. E até a próxima, pessoal.